Obrigada. Esse é um capítulo, boa noite a todo mundo. O capítulo de hoje é a palavra do companheiro. Eu escolhi, claro, aleatório, mas sempre cabe para a gente, né? Principalmente para quem eu acho que está fazendo um estudo. Eu achei interessante porque esse livro é escrito em 79 e ele tem, assim, esse capítulo especialmente tem tanta coisa que a gente tem falado esses dias. É impressionante, principalmente na reunião de segunda-feira a gente falou muita coisa sobre o que o Bittencourt fala para o Jacó. Então vamos lá, capítulo 17. Ele começa o seguinte, no capítulo anterior, e eu quero também comentar que no capítulo, semana passada, a Lu fez belas reflexões sobre o capítulo dela. Só que esse capítulo aqui, ele é a própria reflexão. Assim, a gente vai lendo, quem teve a oportunidade de ler, vai vendo assim, o tanto que ele toca, né, as palavras dirigidas a Jacó, como que reflete para a gente. Então, claro que eu não estudo aqui, porque é um texto muito grande, mas eu vou falando pontualmente. E como eu tenho o hábito de falar muito depressa, né, e falar muito, fiquem à vontade. Como você tinha, né? Como você tinha. O Júlio é um bom termômetro para mim. Então, vamos lá. Então, ele começa relatando o seguinte, e isso é o Jacó falando, que jamais, nunca, a capacidade humana, as palavras humanas serão capazes de relatar as grandezas do mundo espiritual. Pode-se escrever, pode usar as palavras mais belas, mas isso jamais vai acontecer, porque nós não temos vocabulário, nem sentimento, nem, vamos dizer, assim, alma, né? Ouvidos, como ele fala, para poder expressar essa grandeza. Por que ele fala isso? Ele, no capítulo anterior, ele recebe, né? Ele está numa reunião, num lugar lá, e ele vê uma luz chegando muito forte, muito brilhante, em que se ele emociona muito, ele fica muito assim emocionado. E ele, quando ele fala isso, é porque aquela luz era de uma grande, assim, era uma coisa que tocou ele muito. E vai tocar ele mais ainda, vocês vão entender por quê. E ele também coloca que o espírito encarnado, ele tem as suas limitações. E elas são salutares e são necessárias, porque a gente ainda não tem condições de entender muita coisa. Esse texto eu achei interessante, esse capítulo, porque muita coisa que ele fala assim, olha, nós não somos capazes, ao mesmo tempo traz para a gente que a gente ainda tem muita capacidade, muito a aprender e está dentro de nós qualquer transformação que vier a acontecer. Então ele fala que a inteligência também não tem essa, vamos dizer, competência para perceber essa claridade divina. Enquanto ele olha, né, para aquela luz, para aquela estrela que ele fala, ele começa a reconhecer, né, aquela luz vai se tornando uma figura, e que é o Bittencourt. Para trás, nos capítulos anteriores, a gente já ouviu falar quem que é o Bittencourt. Ele foi um homem público, um homem político, e depois ele foi fundador do Grupo dos Humildes, que chamou o Grupo de Saião. Depois, em 84, ele virou o Grupo Ismael. E ele, com os companheiros, fizeram grandes trabalhos. E ele realmente é um espírito de escola, tanto que ele não está ali naquele mesmo lugar. Pode me corrigir, né? Eu sei que só lembro. Que estão os companheiros dele. E aí, eu achei bacana também, porque esse capítulo, ele tem 4 partes, que eu achei bastante didático, sabe? Eu gostei bastante. Ele fala primeiro no momento dele, do julgamento em nós mesmos. Ele fala do serviço que ele está tão ansioso para assumir, né? A gente vê ao longo desses capítulos que ele está louco para assumir as atividades, assumir as tarefas, que ele está enlouquecido com isso. Traz para a gente também que todas as virtudes estão dentro de nós, que nós podemos acessá-las e construir alguma coisa a partir disso. E o fim da reunião, que ele reconhece dentro
dele, a sua limitação e o tanto que ele foi tão assim apressado com as coisas que ele precisa recuar para recomeçar, tá bom? Então está super resumido porque eu já fui convocada a não ultrapassar o horário. Então vamos lá, o julgamento em nós mesmos. Vai ficar um pouco cansativo porque as expressões, né, o Bittencourt vai falar com ele, vai diretamente a ele e vai traçar um diálogo com ele. Nesse momento, ele está amparado, tudo, mas o diálogo que o Bittencourt faz é diretamente com ele. Então, o Bittencourt vem, né, aí ele já está bem claro que é a figura dele, ele fala para o Jacó que, e ele sente que ele não merecia as frases que ele está recebendo naquele momento. Então ele fala assim, olha, bem anunciadas, prontas, pautas. Se a gente lembrar, o Jacó, eu falo Jacó, é o Jacó, não sei, né, gente? Ele faz uma colocação, ele expõe todas as dores, todos os problemas dele, todas as faltas dele perante um plenário, né? Ele se abre, ele simplesmente desarma e põe o que ele tem de bom, de melhor, de ruim, ele simplesmente se entrega diante daquela plateia e se expõe. Vamos dizer assim, corajosamente, ele se expõe. Então, ele vamos dizer, o Bittencourt fala com ele nesse momento, que bom que ele reconhece tudo isso, que bom que ele colocou diante de todo mundo aquilo que ele era de verdade, né? Então, o que acontece que ele fala? Olha, quando a gente não reconhece como que a gente é e o que a gente é, vem o tribunal, né? A infinita sabedoria, através de um tribunal, que pode parecer uma coisa pesada, mas não é, nos traz a consciência. Então, ele fala assim, olha, reclama lições. Então, no livro ele cita 2 exemplos. Aquele que não ouve se torna surdo para trazer à consciência a necessidade de ouvir. Aí a questão física e também, né, além. Traz também o que não enxerga. Por que eu não enxergo? Por que eu não estou vendo? Aquilo não é simplesmente um castigo. É um momento em que eu posso refletir e trazer isso para mim. Então, por isso que ele fala, se eu ainda não consigo me reconhecer, me entender como eu sou, como eu estou, eu preciso de, vamos dizer, dessas lições para me trazer a realidade. E a gente vivencia isso muito, né? Através das doenças, das questões de cada um. E o Bittencourt fala para ele, vira para ele e fala assim, olha, os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmo. Por quê? Eu reconheço o que eu tenho em mim de bom e de pior. Então eu sou capaz de salvar ou de me condenar. Eu não preciso dessas lições mais. Mas eu estou, vamos dizer, muito consciente de mim, do que eu sou nesse momento. E para nós que aceitamos vamos dizer, essas lições, né? Ele fala que essa consciência traz os arestos, que é a sentença, decisão final, por instância superior. Então ele faz uma analogia. Quando eu reconheço, eu mesmo sou meu, né, juiz, sou meu salvador, então por isso que ele fala que não há necessidade de lições. Enquanto eu estiver cego, a vida vai me trazendo algumas lições que podem parecer injustas, mas que não são. Ele fala ainda que nós somos o que plantamos, né, frutos dessa sementeira, e que não é possível, a não ser o Mestre, né, a não ser Jesus, que foi o único que, né, na verdade, não precisava de aprender, que esteve aqui, e que aprendeu tudo, vivenciou aqui e trouxe para a gente. Mas nós hoje, na condição que temos, pensar que esse livro foi escrito em 79, ainda não temos condições de aprendizado. E falamos muito disso aqui na segunda-feira. Ontem, num estudo que a gente faz com a Lena falou isso também, que nós não vamos aprender tudo de uma vez, vamos aprender aos poucos, aprendemos aqui, levamos para lá, como o Bittencourt fala com ele, e nessa jornada, nessa troca, a gente vai, aos poucos, se iluminando. Então, ele fala que também a morte, para a gente que ainda não atingiu o padrão de humanidade, que eu achei muito interessante ele usar isso, é uma pausa bendita. Então,
vai lá, aprende, traz para cá, aprende aqui, leva para lá e vai assim aplicando da melhor forma. E que aí ele fala com ele, olha, não fica preso essas sombras, as questões que ele vem trazendo ao longo do livro, né, das dores que ele vem trazendo, do peso que ele traz, desse remorso. Então ele fala, não fica preso a isso, vamos caminhando, né? Aí ele fala lá também, olha, vamos tesourar, vamos distribuir essas bênçãos, ainda tem muita coisa para fazer. Aí ele fala com ele, vamos respirar agora na harmonia, vamos conduzir esse estandarte, porque ele tem companheiros, né, que ele trabalhou com ele, mas também ele tem companheiros da discórdia, da ilusão, e fala que durante muitos séculos, estando a gente encarnados, não existe essa ascensão de um dia para outro. Mas que também nós temos um plano, né, um plano que é planejar o bem, realizar, semear essa felicidade, colher. Tudo isso, ele fala que não é a custa dos outros, é só simplesmente sempre as custas a nós, né? De nós mesmos. Só nós podemos fazer esse caminho. E depois que ele faz isso tudo, que o texto é grande, gente, leia, é muito bonito, né? É sempre para a gente mesmo, as percepções são diferentes. Aí vem a parte que o Bittencourt insistentemente tem falado durante todo o livro. Ele quer trabalhar e realizar, né, trazer aquilo que ele trouxe de lá. Então, o Bittencourt traz para ele e fala assim, ele pergunta, e o meu trabalho? É a continuidade do meu trabalho? Ele ainda insiste nesse assunto. Então, o Bittencourt responde para ele que sim, ele vai continuar o trabalho dele, com as mesmas pessoas, né, do coração dele, dos mesmos ciclos, e que é possível continuar. Aí ele fala, da experiência humana, temos a semeadura na vida espiritual, nos é acessível começar a colher. Ou seja, também aqui a gente aprende, a gente leva, né? Não é só lá para cá. E as companhias que ele teve, né? As companhias fraternas, vão continuar sendo os eleitos dele no trabalho. Tá bom? Então, ele fica feliz com isso, porque o serviço que ele tanto ansiava, tanto queria começar a fazer, já é possível, né? E aí ele fica feliz com isso. Mas ele também fica pensativo em relação a isso. Vocês vão ver para frente. Então, aí continua, desdobrar, me repetiu. Nossa ação, aí o Bittencourt continua, tudo isso é o Bittencourt falando para ele, tá, gente? Que a nossa ação mental, nas estreitas linhas da existência física, é um simples ensaio. E que muito serviço de cooperação aguarda depois da morte. Bittencourt continua falando com ele todo o tempo que ele não pode estacionar, que ele não pode desanimar e que ele tem possibilidade de servir pelo tudo que ele aprendeu, conheceu. Ele era um homem muito culto, ele era um político, né? Ele também foi um homem público, ele trabalhou muito nas vidas, né, nos grupos, então tudo isso. E que não é o fato dele ter passado da morte física que isso tudo se perde, então que ele vai continuar trabalhando. E que também na boa vontade. Então, que o descanso não existe do outro lado. Existe o trabalho e muito trabalho, porque lá não existe nenhum ganho sem trabalho. Sem merecimento. Sem merecimento, com certeza. Então, quando ele termina de falar do serviço, o Bittencourt pega e traz para ele o seguinte: olha, vamos falar, né, na minha linguagem, das virtudes que ele tem, porque ele já estava assim, primeiro porque ele estava triste, porque ele estava vendo que muitos que estavam ali, vamos dizer, eram superiores a ele, né, em conhecimento, em atitude, em postura. Ele vai reconhecendo isso ao longo do capítulo. Então, o Bittencourt continua falando com ele. Olha, não lamenta o que aconteceu, não lamenta não possuir alguma coisa, vai para frente, caminha. Nós temos uma luz interna, nós, né, se a gente ficar nesse embate, nesse remorso, é até um capricho nosso, né, porque nós recebemos muitas coisas, muitas possibilidades. No entanto, aí o que acontece? Aí eu fico caprichoso
desalento, aí eu não faço nada, não produzo nem de um lado nem de outro. Então, e que não é para a gente ficar olhando os poucos recursos que eu tenho. Vamos crescer no que eu tenho, vamos utilizar de verdade o que eu tenho. E isso que ele fala para ele. E na agitação carnal, que ele coloca aqui na cara, que eu muito achei isso aqui, a gente esquece as virtudes que a gente tem, que ficam ali apagadas, ficam escondidas. Tá? Gente, pode falar alguma coisa? Repete esse parágrafo final, por favor. Aqui, Como é que é? na agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Ou seja, nós temos virtudes que a gente deixa esquecidas, que a gente não trabalha, porque às vezes a gente fica nesse embate. E isso representa a vida dele que ele está lutando lá, que é a inveja, de não ter a luz que os outros têm. Bacana. A inveja permanece, porque o que o Bittencourt fala com ele aí, sem tocar, porque você não pode estar ferindo o seu irmão, o Bittencourt foi muito sutil em abrir os olhos dele para ele não se invejar, que ele ainda era escuro e que os que estavam iluminados é porque tinham merecimentos que já levaram aqui da terra. Por isso é que ele fala, então permanece. Além daí, o livro todo ele é muito apegado às coisas materiais e depois a inveja que ele foi para lá e que não conseguiu se desfazer. Porque para ele poderia chegar e já começar a trabalhar. Estou aqui, acabou. E isso, na última parte do capítulo, ele vai reconhecer isso. Aí ele faz uma mudança substancial na postura dele. Tá? Então, aí, olha que bonito que ele fala. Despreocupam-se com nós, né? Nós encarnados, em adquirir simplicidade, amor, paciência, renúncia, resignação e esperança, dádivas da vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Olha que bonito, a gente, né? Ele comentando que nós estamos aqui, esquecemos dessas coisas simples que muito poderia nos ajudar no dia a dia. Eu achei essa frase que ótima para mim. Agrada-nos dispor, aborrece-nos obedecer. Isso é assim, batata. Quantas vezes a espiritualidade fala com a gente, né? Estou disponível, tudo, mas aí daí a pouco eu falei assim, não, mas eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. Né? Muda tudo que eles falaram para mim. Então, buscamos autoridade, também desenhamos disciplina, né? A tão falada disciplina necessária para a gente em qualquer tarefa nossa, né? Temos o olhar para as questões alheias, mas não olhando dentro de nós na consciência, né? Também falamos disso aqui na segunda-feira, a gente olha muito para o outro e deixa de olhar para a gente mesmo. Então, e que ele reconhece que o mundo não é fácil, né? Não é fácil lidar com todo esse ruído, com todas essas distrações. Então, ele reconhece isso, mas que é possível vencermos isso se tivermos algumas vontades maiores do que só desejo. Aqui, a única coisa que eu, nesse texto aqui, que eu falei assim, olha, que para mim tocou, porque ele fala assim, enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos que a vitória do bem é mais concreto daqueles que ouvem o conselho sábio e aplicam. Então essa, para mim, foi a frase que tocou aqui dentro. Ele fala um monte de coisa, mas é uma frase que tocou muito, porque é isso aqui mesmo. O conselho sábio e você ouvir, aprender a ouvir, e mais do que falar, que a gente também tem falado muito sobre isso, e aplicar. Então esse é o verdadeiro sábio, né? Verdadeiro, vamos dizer, mais inteligente do que ele. Aí, olha que importante que ele fala. Olha, aqui você também vai encontrar o atrito, as bênçãos do atrito. Porque a gente acha que chegou lá, tá tudo bem? Não, não tá. Ele também vai encontrar situações em que ele vai ter, como o Lázaro falou, ele tinha inveja lá. Aparentemente não era para ter, né? Isso é um atrito, isso é alguma coisa que ele estava tendo que vencer. Então, lá também ele vai encontrar isso e vai poder trabalhar com isso, né? E continua, se as qualidades que nos santificam o caráter, dignificam a personalidade, né? O espiritualismo e raciocínio ilumina o coração, é impraticável a felicidade
felicidade dos gloriosos mundos. Como eu posso ser feliz se eu ainda tenho uma carga de passado tão grande? Não quer dizer que eu não possa ser feliz, mas eu tenho que ter consciência que eu vou ter que trabalhar isso. É isso que ele está falando para ele. Vamos também pensar, olha, eu tenho, vamos dizer, resgatar, limpar, recomeçar para poder ser feliz de verdade, né? A verdadeira felicidade. E aqui ele faz uma analogia com a lâmpada, que ela pode ser pobre, pequena, mas ela faz um serviço maravilhoso quando ela está equilibrada e ligada a essa sede de força, que é que vai produzir em silêncio o bem maior. No fim da reunião, aí Lázaro está aqui, ó, ele fala o seguinte, que sente a princípio uma revolução interior, ou seja, aquilo tudo mexeu com ele, remexeu, e ele reconheceu que o futuro dele deveria ser muito diferente do que ele estava se propondo, do que ele estava falando. E aí ele reconhece que ele tem uma curiosidade doentia em relação ao trabalho que ele ia fazer e que ele tinha que clarear toda aquela obscuridade que ele ainda possuía para ele poder avançar. Então, minha inquietação característica é centralizada. Por que avançar no conhecimento cerebral às custas da alma escura, né? Então, ele reconhece que ele, naquele momento, ele tinha que mudar tudo que ele pensava, tudo que ele estava agindo. A ficha caiu. A ficha caiu, bem caída mesmo, né? Ele reconhece que naquele momento, ele estava, vamos dizer, não estava adaptado àquele reino. Porque ele tinha a missão de servir, achava que podia servir, achava que estava pronto e, na verdade, ele não reconhecia que ele ainda não estava pronto quando ele reconhece nos outros que estão ali, companheiros dele, né, guiando, amando ele apesar de tudo, com ele, que ele estava muito atrás deles e que ele precisava refazer o caminho dele. Então, ele reconhece que naquele momento ele é um mendigo de luz e que precisa refazer o caminho dele e recomeçar numa outra consciência depois das palavras do Bittencourt. Aí o Bittencourt permanece ali no salão, outros amigos aparecem, eles conversam sobre a evangelização do Brasil e tudo, depois ele despede e aí fica o Jacó com essa revolução, com esse turbilhão dentro dele para refazer e recomeçar. Tá bom? Eu fico aqui. Tá bom? Eu queria só fazer uma observação.